Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Daiane. Estou aqui hoje para apresentar os conteúdos do Plano de Estudo Tutorado de Geografia Volume 6. Conteúdos estes que serão trabalhados ao longo do mês de novembro durante 4 semanas. Além disso, o objetivo dessa aula é explicar a matéria referente à semana 1. Então vamos ver o que a gente vai estudar ao longo desse mês. Na primeira semana de novembro, que é a aula que eu vou dar hoje para vocês, nós trabalharemos com conceitos demográficos. Na semana 2, com indicadores sociais. Na 3, formação do território brasileiro. E a última semana do mês, estudaremos sobre os ciclos econômicos do Brasil. Então, aí na sua tela, você já conhece um pouquinho sobre o conteúdo de geografia para este mês. Então, vamos começar com a semana 1. Nós vamos trabalhar com o eixo temático Organização e Distribuição Mundial da População, os grandes movimentos migratórios atuais e os movimentos socioculturais e étnicos, as novas identidades territoriais. Dentro desse eixo temático, o tema principal da aula são os conceitos demográficos. O objetivo do PET e o objetivo dessa minha aula é que você desenvolva a seguinte habilidade: verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na produção e organização do espaço geográfico em suas diversas escalas, sendo capaz de identificar as contradições que se manifestam espacialmente decorrentes da demografia. Conteúdos que serão trabalhados também: população, política, cultura e demografia. Já que falamos de demografia, o PET começa exatamente com a definição de demografia, como área do conhecimento que estuda a dinâmica das populações, certo? No caso do Brasil, nós temos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é encarregado, ou seja, tem como função coletar e analisar dados demográficos. Em que tipo de dados a demografia se baseia? Ela se baseia em dados estatísticos, para, a partir deles, analisar, organizar e fornecer informações sobre a população de um determinado território. Os dados demográficos são muito importantes, porque permitem conhecer as dimensões e as estruturas sociais. Também nos ajudam a entender a distribuição dos seres vivos pelo planeta. Além disso, a demografia também é importante porque coleta informações socioculturais, econômicas, étnicas sobre a sociedade como um todo ou sobre um grupo específico. Por que estudar as populações é tão importante? Porque, a partir do estudo da população, é possível compreender melhor as suas necessidades e, se possível, atendê-las. Por exemplo, os dados demográficos podem auxiliar o governo a entender ou planejar quantas escolas devem ser construídas em um determinado ambiente, em uma determinada área, do município, do estado, da região ou do país. Vamos agora aos conceitos. São muitos conceitos, então eu sugiro que vocês anotem. Primeiro conceito: população, indivíduos que habitam um determinado território. Natalidade é o número de nascimentos. Fecundidade é a média de filhos por mulher durante o seu período fértil. Aqui está sendo considerado 15 a 49 anos, mas esse período fértil varia de mulher para mulher, A taxa de mortalidade é o número de óbitos. A de mortalidade infantil é o número de mortes entre recém-nascidos. Aqui o PET não fala, mas existe também a taxa de mortalidade infantil tardia, que aí é o número de óbitos entre crianças antes de completar 5 anos de vida, certo?
A população absoluta é a população total de um determinado território. A densidade demográfica, também chamada de população relativa, mede o número de pessoas num determinado espaço. Ela é expressa em habitantes por quilômetro quadrado. Como que a gente calcula a população relativa ou densidade demográfica? Basta dividir o número total de habitantes, ou seja, basta pegar a população absoluta de um determinado ambiente e dividir pela sua área total em quilômetros quadrados. Então, o resultado vai nos permitir observar a densidade demográfica, ou seja, a quantidade de habitantes por km quadrado. Migrações também são conceitos importantes. Nós temos a migração pendular, que são os movimentos diários feitos pela população. A migração sazonal, que ocorre durante um determinado período, por exemplo, uma viagem de férias, ou pessoas que vão fazer um intercâmbio, ou então pessoas que trabalham na colheita de um determinado gênero agrícola e depois que acaba essa colheita regressam para o lugar de onde são, né? Então é uma migração que tem um prazo específico. A migração definitiva é uma mudança de moradia permanente. O êxodo rural é a saída da população do campo para a cidade. A metropolização é uma migração em massa, ou seja, em grande quantidade de pessoas para as grandes metrópoles. A desmetropolização é o processo contrário da metropolização, ou seja, é quando a população sai das cidades metropolitanas e migra em massa para cidades menores ou médias. Agora eu peço muita atenção de vocês para esses 3 conceitos que se seguem. Crescimento vegetativo é obtido a partir de uma diferença. Você pega a taxa de natalidade menos a mortalidade, certo? Ele pode ser positivo quando nascem mais pessoas do que morrem. Ele pode ser nulo quando a quantidade de nascimentos e mortes forem iguais, e ele pode ser negativo quando morrerem mais pessoas do que nascerem. O crescimento migratório, atenção, é a porcentagem do crescimento de um território determinado por 2 coisas. Primeiro, pega-se a taxa de imigração, pessoas que chegam, menos a taxa de emigração, pessoas que saem, certo? Então, quando você tem mais pessoas chegando do que saindo, o crescimento migratório vai ser positivo. Agora, quando você tem mais pessoas se mudando do que pessoas chegando, você vai ter um crescimento migratório negativo. O crescimento populacional ou demográfico é a taxa de crescimento que vai ser obtida da seguinte forma: somando-se o crescimento natural ou vegetativo junto com o crescimento migratório, ok? Nós temos também o superpovoamento, é quando o quantitativo da população é muito maior do que os recursos disponíveis ali para sua manutenção, tanto recursos sociais quanto econômicos. As áreas anecúmenas são aquelas pouco ou nada ocupadas, são áreas de difícil sobrevivência, como por exemplo, ambientes com frio muito grande, ou regiões desérticas, ou regiões de florestas fechadas, montanhosas, são muito conhecidas como vazios demográficos. Temos a expectativa de vida, que também é chamada de esperança de vida, é o número médio de anos que a população de um país espera viver. Quando as condições são boas, a expectativa de vida é alta. Quando as condições são muito precárias, a expectativa de vida tende a ser mais baixa. A pirâmide etária são gráficos que vão representar a população de acordo com as suas faixas etárias e sexo. Lembrando que as pirâmides etárias são divididas em base, corpo e topo ou ápice. A base representa os jovens, 0 a 19 anos, o corpo, os adultos, 20 a 59 anos, e o topo ou ápice, os idosos,
de 60 anos ou mais. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da aula de hoje e até amanhã com a correção das atividades.